Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa. Fala conosco, o nosso coração. Nós queremos ouvir o Teu Espírito através da Tua palavra. Tudo até agora falou ao nosso coração. Tudo até agora ministrou. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já vão sair daqui, já se saísse agora, já sairiam com aquilo que o Senhor deseja que eles saíssem. Mas nós queremos que o Senhor ministre em nós, através da Tua palavra ainda. Fale conosco ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é como um rio que nos lava por dentro. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Abra comigo Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Quero abençoar os irmãos que estão nos assistindo pela live do Brasil e do mundo. Mais de 78 países acessam os canais. Então queremos honrar esses irmãos, que Deus possa falar ao seu coração. Onde você está assistindo, a unção que está aqui possa ministrar o seu coração, em nome de Jesus. Gênesis 12, 1 diz assim: E então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Até aqui. Espírito Santo, usa a tua palavra, usa os 5 pães e 2 peixes que eu tenho para falar ao nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Irmãos, a vida cristã é feita de processo. A conversão ela é instantânea. A conversão, o novo nascimento é instantâneo. Mas a libertação, a santificação e a transformação é um processo contínuo. Ninguém, absolutamente ninguém muda totalmente de um instante para o outro. Você entra num processo de, os teólogos gostam de chamar de santificação. Dá o nome que você quiser para o processo, mas você está num processo de transformação de dentro para fora. Por isso que quando você se converte em alguns lugares, eles tiram a sua roupa, colocam outra roupa, tiram os seus brincos e tiram tudo por fora, e achando que essa pessoa se converteu. Então essa mudança externa mostra que ela mudou totalmente, e não. Ela pode estar com uma roupa por fora, mas o coração ainda está com outra roupa. Quantos entendem isso? Você pode sair do Egito, mas continuar com o Egito dentro de você. Então o processo de transformação é um processo de tirar o Egito e tirar coisas velhas de mim e de você. Tem gente que acha que a conversão é assim, seus problemas é tabajara. Quem lembra do seu Creço? E se agora com Équio e tudo resolvido, e não é tabajara. A conversão não é assim. O novo nascimento é um ato instantâneo, mas a transformação é um ato contínuo. Eu vi esses dias uma campanha de uma igreja, que eu prometo que eu não vou dizer o nome, e a minha esposa já me olha, né? Que eles estavam dando um lenço ungido, e você pagava mediante uma oferta de R$300, claro. Você dava R$300 e pegava um lenço, e você ia na frente do banco, do seu banco, onde você tem a dívida, e você passava o lenço na porta do banco, e a dívida sumia. Quem precisa de um edredom? De um lençol assim um pouco maior, porque um lenço não dá conta. Tem esse irmão eu que preciso de um tecido para cobrir o banco, porque só na porta não dá. E é interessante, essas pessoas, elas são enganadas, alguns por ignorância, outros por ganância. Porque quando você vai num lugar desse que tem uma promessa de ganho fácil, você é pegou pela ignorância ou pela ganância. Eu não vou entrar no mérito dos sistemas piramidais que existem, onde você entra numa promessa de em 3 meses você faturar o que você faturaria em 10 anos. E a pessoa vende carro, vende casa e coloca tudo lá, e depois descobre que não tem mais nada. Perdeu tudo. Você não foi pego pela ignorância, talvez você foi pego pela sua ganância, porque você quis ganhar mais que todo mundo, acima da média. Então você foi pego. Então muitas pessoas são enganadas nesse processo de transformação e conversão, com promessas do tipo: vem para cá, aceita Jesus, vem para essa igreja e todos os seus problemas vão se acabar, e você vai ficar rico, e a conta no banco vai acabar com um lencinho. E aí essas pessoas vão e são enganadas.
Por isso que hoje tanta gente não quer mais botar o pé numa igreja. Eu entendo elas. Gato que toma tijolada não dorme em olaria. É a pessoa que foi enganada dentro de uma igreja e usaram, abusaram, enfiaram a mão no bolso dela. Não por generosidade, ela voluntariamente fez, mas obrigatoriamente ela fez com medo ou por ganância. Essa pessoa não bota mais o pé na igreja. E eu entendo elas. Entendo. Uma vez eu me auto-sabotei. Eu estava em casa, eu tinha 12 anos, e eu fiz uma vitamina de abacate com mortandela. Não tinha o que fazer, mente vazia, oficina do diabo. Eu botei abacate, leite, bati, tomei, achei gostoso. Olhei na geladeira, tinha um pedaço de mortandela, botei dentro, bati, ficou rosa. Eu tomei um copo daquilo, o meu corpo falou, nananina, devolveu tudo. E até hoje eu não suporto abacate. Eu não posso ver abacate. Meu corpo já, ele dá alerta para mim. O abacate me dá medo. Por quê? Porque eu me auto-sabotei. O abacate tem algum problema com o abacate? Não, o abacate é uma bênção. O problema está em mim, que fiz besteira. Tem algum problema com o evangelho? Não tem, o evangelho é uma bênção. Jesus, ele é falso. Jesus, ele é ganancioso. Jesus, ele quer tirar o seu dinheiro? Não, mas o que falam em nome dele dá a impressão que é. E o processo na vida cristã é assim, ele não é uma coisa instantânea. Então, por favor, primeiro, respeite o processo na sua vida. Depois, respeite o processo na vida do outro, porque o seu processo é diferente do outro. Alguns Deus trabalha de forma um pouco mais rápida, e às vezes aquilo que era para ser 6 anos na sua vida, para ele é 2 anos. Aí você pensa, meu Deus, foi mais rápido com ele. Vários fatores podem entrar aqui que não vem ao caso, mas respeita o processo. O seu marido não tem que ter a mesma fé que você tem, no mesmo tempo do processo seu. E sua esposa também não tem que ter a mesma fé e a mesma forma com que você foi conduzido. Entenda, são processos. Apesar de vocês serem casados, são processos. Respeite o processo. Você quer que a pessoa do seu lado tenha a mesma revelação de Deus que você tem? Não, Deus vai revelando na medida da busca individual de cada um, na medida da sua bondade, graça e misericórdia. É Ele que vai revelando. Então não meça. É a primeira coisa que eu preciso pontuar. Nós vivemos num processo, e não compare o processo seu com o de ninguém. E é interessante você ser liberto e permanecer liberto. João 5, 13 e 14 diz assim, se você quer acompanhar pode abrir. João 5, 13 e 14. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Preste atenção, o homem estava curado, Jesus curou ele. Jesus some no meio da multidão. De repente Jesus aparece e fala com ele, você está curado, mas não volte a pecar onde você estava, porque algo pior pode vir sobre você. O que Jesus está dizendo? Você foi liberto, permaneça liberto. Você foi liberto, permaneça liberto. Permaneça limpo, cuidado. A Bíblia fala que quando um demônio, Jesus disse isso, quando um demônio sai de alguém, ele anda por lugares vazios, ou seja, procura outra pessoa de vazia, porque o diabo só ocupa lugar sujo e vazio, e ele vai procurar o lugar sujo e vazio, e se ele não encontrar, ele volta de novo naquela casa, e se ele encontrar o lugar vazio, ele entra com mais 7 demônios. Então quando você expulsa demônio de uma pessoa, e simplesmente expulsa, e essa pessoa não mantém uma guarda, ela não se protege, ela não guarnece o coração dela, o que pode acontecer? A vida dela fica 7 vezes pior. E aí eu expulso os outros 7 agora. Os outros 7 saem e traz mais 7. 7 vezes 7? 49. E o demônio vai vindo. E daqui a pouco tem uma legião. Por que tem uma legião? Porque a pessoa não guarnece, a pessoa não permanece. Não basta ser liberto, tem que permanecer liberto. Tem áreas da minha e da tua vida que tem que ter muro. Posso ouvir um amém? O cara foi liberto da boca de fumo, ele foi liberto da droga, ele está com 3 meses de conversão, ele tem que respeitar um processo na vida dele. Se ele for lá na boca de fumo evangelizar os amigos dele, não vai dar certo. Ele está num processo de libertação, é um muro baixo, é uma área que ele não pode entrar. Pastor, eu fui curado, eu vivia na zona de prostituição, eu vivia no meio disso aí, agora eu estou crente, eu vou lá pregar para as prostitutas. Foi? Não voltou. Por quê? Está mal intencionado? Não. Ele é do diabo? Não, mas ele é um muro baixo. Jesus está dizendo, você não volta a pecar, porque pode piorar. Não fui eu que falei, foi Jesus.
Eu não estou falando de salvação, estou falando de libertação. Eu estou falando de processo de libertação. Quando você aceita Jesus, maravilha, seu nome está escrito no livro da vida, você entregou a vida para Ele, glória a Deus. Mas agora Deus precisa moldar e tratar o meu e o seu caráter, trabalhar as nossas emoções, as nossas ações e reações. É um processo. E aqui nós vemos em Abraão um processo. Deus está falando para Abraão: Abraão, eu vou trabalhar você, eu quero que você entre no meu processo. E no processo de Abraão, quando Deus trabalha na vida dele, a primeira coisa que ele fala aqui no versículo que nós lemos é: Abraão, preciso que você respeite 3 passos pelo menos aqui. Você primeiro vai ter que sair da sua terra. Preste atenção nisso. Você vai ter que sair da sua terra. Versículo 4 diz: então partiu Abraão, como orientara o Senhor, e o seu sobrinho Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra. Presta atenção, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra. Então o primeiro passo é sair da terra. Pastor, o que é sair da terra? Sair da terra é deixar lugares, deixar ambientes, deixar culturas e costumes. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: quando você é liberto da droga, você não pode mais frequentar a boca. Você tem que deixar essa terra. Porque se você não deixar essa terra, você vai ser de novo influenciado por ela. Entende o que Deus está falando? Se você vivia num meio de mentira, só mentira, era um bolo e grupos de WhatsApp só de mentira, você se converteu, talvez você vai ter que sair de alguns grupos. A prostituição rondava você e você constantemente era pego por isso, e o seu casamento está em crise. Agora você buscou Deus pelo seu casamento, pela sua casa. Deus está começando a transformar você, e aí de repente você continua naqueles grupos, naquela terra, e aí você recebe coisas ali que mexem com a mente de novo, e você pode voltar a ficar pior do que era se continuar naquela terra. Para Deus fazer algumas coisas na minha, na sua vida, nós temos que sair de algumas terras. Você ouviu um amém? Quando você entende, quando as pessoas vêm aqui perguntar para mim: pastor, pode ouvir música do mundo? Não, ouve música de Marte. É música do mundo, irmão. Escute, tem gente que pode, não pode, é pecado, não é? As pessoas ficam na letra e não entendem o Espírito do Senhor. Irmão, se você ouvir uma música, dependendo da terra que for, que você está ouvindo, você vai trazer à memória coisas que não era para trazer. Aí você está liberto, mas não vai permanecer liberto. Eu contei aqui esses dias que eu estava ouvindo uma música. Meu Deus, essas músicas do mundo são sofrência. A música era assim: eu fui abandonado, ela me deixou. Estava eu no carro, parei na sinaleira, toque, toque, toque no vidro. Quem conhece? Não levanta a mão. Toque, toque, toque no vidro. Era um ladrão. Eu falei: ladrão, perdi o amor da minha vida, leva o carro, mas deixa as bebidas. Meu Deus, cara, que sofrência. Aí você não sai do ambiente, por exemplo, daquela rádio, daqueles lugares que você ouve essas músicas. Aí está lá aquela música assim: recebi o convite do seu casamento, atrás tinha um bilhete escrito: estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Quem lembrou? Só os pecadores, quem lembrou? Levanta a mão. Aí você pensa: aí você não sai do ambiente. Você vem para Deus, mas não sai. Você vem no culto domingo à noite, amanhã você continua com a mesma vida, assistindo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas porcarias, e você não muda. O que acontece? Você está lá lutando, porque você ama Deus, você é sincero, você quer Deus, você está indo. Aí você começa a ouvir essas músicas. Aí você pensa: é verdade, eu tinha uma namorada lá, ela casou, era a paixão da minha vida. Aí você chega, você o dia inteiro ouvir essas músicas. Aí você chega em casa, a mulher está num dia mau, está naquele dia assim. Aí tu olha para ela, ela está com a camisa do deputado federal, com o cabelo aqui em cima, ela fez faxina o dia inteiro. Tu olha: meu Deus. Daí tu lembra da ex-namorada. Você lembrou da música o dia inteiro, lembrou da ex-namorada. Aí você fala: que luta.
O que eu fiz da minha vida? Aí o diabo começa a entrar na tua mente. Aí tu vai lá no Instagram privado. Quem? A ex-namorada. Pronto, o Satanás armou a cilada. A ex-namorada manda assim: lembrei de você esses dias. Pronto, a mente do cara já começa a voar. Ele tá salvo, ele amou Jesus, ele chorou, ele entregou a vida, ele se batizou, mas ele não saiu da terra que ele devia ter saído. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando? Ele não saiu da terra que ele devia ter saído. Ambientes que devia ter saído. Tem ambientes virtuais que, se você não sair, você não consegue ser liberto. Faz de conta que você não entendeu. Tem ambientes virtuais que você tem que sair. Quando eu me converti, irmãos, alguns amigos meus que estão aqui agora, nem vou dizer quem, não vou apontar, porque aí vai denunciar a vida antiga. Tem uns amigos meus que, quando a gente saía junto, nas noites, e quando eu me converti, eles: cadê o Telmo? Aí eles me procuraram: cara, que isso, abandonou a gente, cara? Não dá nada, vamos lá, cara, só uma cervejinha, é só um negocinho, é só um... Só que eu não podia mais estar naquela terra, porque aquela terra poderia me derrubar de novo. Quantos entendem? Não é que eu não amo eles, não é que não são meus amigos, pelo contrário, eu oro pelos meus amigos. E é uma alegria enorme cada um que eu vejo se convertendo. Mas eu não posso mais estar na mesma terra, no mesmo ambiente, comendo as mesmas comidas, porque agora eu estou no reino de Deus, e eu quero andar segundo o alimento que vem do céu, não o alimento que vem da terra. Eu quero ser alimentado por aquele que me salvou, me encontrou e me amou como ninguém. Jesus, o amado da minha alma. Então Deus está falando para mim e para você: sai da tua terra. Sai. Deixar a terra envolve renúncia, envolve posicionamento correto. Pode sim, não tem problema. Cara, pode, mas eu não quero. Eu não quero mais frequentar. Eu recebi uma palavra do meu pastor Judson, falou uma coisa para mim e para minha esposa interessante. Quando você tiver mais do que você precisa, não aumente a sua cerca, o seu muro, aumente a sua mesa. Cuidado, você está andando com Deus, Deus está dando coisas para você. Aumente a mesa de relacionamento com Deus. Aumente, fique mais com Deus. Deixe alguns lugares para ficar mais com Ele. Deixe algumas mesas para estar mais na mesa com Ele. Quantos entendem? Então, primeiro, deixar a terra. Irmãos, é importante isso. Tem muitos casamentos que podem ser salvos essa noite aqui. Não porque um arrepio vai vir em você, não porque eu vou botar a mão na sua cabeça e, como a oração poderosa do Pai Apóstolo da casa, mega power, vai sair raios da minha mão e você... Não. Eu acredito no poder da oração. Mas alguns casamentos podem ser salvos pelo posicionamento, pela decisão de sair da terra, pela decisão de deixar alguns lugares. Segundo, Abraão: eu quero fazer algo maravilhoso contigo, Abraão, mas eu preciso sair da terra. Depois, Senhor, aí eu quero que tu saia da tua parentela. Sair da parentela, irmãos, não tem nada a ver com abandonar parente, deixar de visitar, não ir na festa da família, que tem aquele tio chato, advogado, que só fala e conta piada sem graça. Aí você não quer rir, mas sabe aquela festa de família? Festa de família é festa de família, irmão. Algumas são melhorzinhas, mas a maioria é tudo igual. E você não precisa, vai lá, não é abandonar eles, né? Mas se ele contar aquela piada sem graça, aí você ri, igual o presbitério ri de mim aqui, as piadas que eu conto. Ele já conhece, ele já vive mesmo. Ela conhece as piadas todas, ela sabe que hora que eu vou contar, e ela ri. Ela me ama, é um carinho. Ela ri assim, mas ela ri. Então tu vai lá na família, o que ele contou aquela piada, você... Não é abandonar. Eu sou crente, eles são ímpios. Não é isso, irmãos. Quando Deus fala, deixa a tua parentela, o que Ele está dizendo? Não leva com você, os padrões, não leva com você a necessidade de agradá-los e andar na opinião deles. Seja quem Deus está falando que você é agora.
Assuma a sua posição de cristão. É isso que Deus está falando. Não é de abandoná-los. Você que casou, não leve a sua mãe para o casamento. Opa, ouvi um glória a Deus intencional aqui. O marido morreu agora. Não leve a sua mãe para o casamento. Glória a Deus, diz ela. Então, irmão, presta atenção aqui. Fica comigo. Aleluia, isso é demais, é maravilhoso. Tem gente que casa e leva a mãe junto. Aí a sogra, ela não está fisicamente, mas espiritualmente, almaticamente, qualquer mente dessa ela está. Porque a mulher fez uma comida, a minha mãe é melhor. Porque a minha mãe não me tratava assim. Porque a minha mãe um dia, um marmanjão de 40 anos, toma vergonha. Assume essa casa e larga a mãe. Mais um glória a Deus. Ou seja, deixa a parentela. Não leva junto, deixa a parentela. Não leva a sogra. Eu amo a minha sogra. Minha sogra está aqui, ó. Eu amo minha sogra. Eu gostaria que ela morasse um palmo da minha casa. Abre o Mapa Mundi. Eu fui beijar porque senão eu queimo o filme com a Vivi. Um palmo assim. Quando você leva parentes, ou seja, você carrega isso para sua casa, você não consegue ter um lar saudável. Então Deus está falando a Abraão: eu quero te abençoar, mas você está errado. Você levou o sobrinho Ló com você. Preste atenção, o sobrinho era um filho sobrinho, que ele adotou, porque o seu irmão havia morrido. Então Abraão é quase que um filho Ló para ele. Ele levou, só que era parente. Deus estava dizendo, não leva, e ele levou. Quando ele levou, o que Deus permitiu? Uma confusão. Aí você pensa, ó, o diabo. Não, às vezes é o próprio Deus causando um desconforto para você ser curado. Esses dias nós estávamos conversando sobre isso, a minha esposa em casa. Um desconforto lá em casa, eu, minha esposa, uma conversa, uma DR. Vamos resolver, e um desconforto, e esse desconforto trouxe à tona coisas de trás, que veio da família, que vem. Porque tem coisas maravilhosas que nós devemos trazer dos nossos familiares, sim ou não? Tem coisas que são maravilhosas, tem princípios e valores que os nossos familiares e parentes nos ensinaram que a gente não vai levar embora, não vai largar nunca, porque são bons. Mas Deus está dizendo, aquilo que é bom, maravilhoso, mas aquilo que é nocivo e perigoso, eu quero que você deixe. Então ele levou Ló, e a Bíblia fala que os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigaram. E aí deu uma confusão. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Abraão, eu quero te abençoar, cara, mas enquanto estiver com Ló, eu não posso te abençoar. E eu vou provar para você isso. Gênesis 13, 14. Olha o que diz. Se você não tem a Bíblia e não vai abrir, presta atenção no que eu vou ler. Então, depois que Ló foi embora, diga comigo, depois que Ló foi embora. Então depois que Abraão mandou Ló embora, prometeu o Senhor a Abraão. Cara, Ló está com Abraão. Abraão sai. Ló sai. Quando Ló sai, Deus chama Abraão. Agora eu vou te dar uma promessa. E a promessa foi: ergue os teus olhos e observa bem. Do lugar que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que você vê, eu te darei a ti e aos teus filhos. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que Deus não falou isso para Abraão antes? Só depois que Ló foi embora. Porque tem bênçãos e promessas que é para você viver, e se você não deixar algumas coisas para trás, Ele não pode entregar para você. É para você. Tem promessas e chamados e vocações e destinos e heranças que é para você. Se você não deixar coisas lá atrás, você não vai poder receber. Porque Deus sabe que pode atrapalhar o processo. Então Deus permitiu a confusão. E a confusão fez com que Ló e Abraão se separassem. E agora Ló vai embora. Deus fala, já que Ló foi embora,
vem aqui que eu tenho uma promessa para você. Eu vou cumprir uma promessa. Quantos entendem? Tem promessas que só serão feitas depois de deixarmos coisas e pessoas, hábitos e coisas que nós não podemos levar para frente, rancores, amarguras que não podem continuar comigo e com você. Temos que deixar lá atrás. Se você está aqui e você está sem falar com um parente seu há anos, escute, você está carregando Ló com você. Quem não perdoa, carrega a pessoa consigo. Escuta o que eu estou dizendo. Quem não resolve, carrega a pessoa consigo. Eu provo para você. Quando você tem um desafeto, uma amargura, algo com alguém, todas as vezes que você chega numa festa, algum lugar que essa pessoa está, você fica desconfortável. Sim ou não? Sim ou não? Você fica sem graça, você senta em outra mesa. Se você está no shopping e vê a pessoa, você muda de lado. Por que você está assim? Porque você carregou Ló com você. Tem coisa mal resolvida. Ló é coisa mal resolvida. Então resolva. Mas pastor, para resolver eu tenho que me humilhar. Bem-vindo ao Evangelho. Posso ouvir glória a Deus? Bem-vindo ao Evangelho de Jesus. Bem-vindo à cruz do discípulo. Bem-vindo ao reino de Deus, onde os humilhados são exaltados e os soberbos e arrogantes são abatidos. O reino de Deus é uma contracultura. Grande é quem serve, maior é menor, primeiro é o último, rico é o pobre. O princípio do reino é diferente. Quantos entendem? Primeiro, deixar sua terra. Segundo, deixar sua parentela. E terceiro, deixar a casa do teu pai. Preste atenção nisso. Deixar a casa do pai. Eu quero ler com você Gênesis 17, versículo 4. Pode abrir. Gênesis 17, versículo 4, diz assim: quanto a mim, é Deus falando, tá? Olha o que Deus fala. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Preste atenção, irmãos. Deus chega para Abraão e fala assim: eu tenho uma aliança contigo. Deus não quebra aliança. Quem quebra aliança é a gente. Deus não quebra aliança. E Ele fala: eu tenho uma aliança contigo, uma aliança inquebrável. A minha aliança contigo é o seguinte: serás um pai de multidões de nações. Versículo 5: e não mais serás chamado Abrão, mas o teu nome a partir de agora é Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Preste atenção aqui. A palavra Abrão, que é o primeiro nome que Abraão teve, tem um significado que vem da raiz Ibrahim, que significa hebreus, que dá origem à palavra hebreus. Então a palavra Abraão tem um significado. Para você entender o que esse texto está dizendo, você precisa entender o princípio bíblico do nome. Na Bíblia, todo nome tem um significado. Na Bíblia, nome era um propósito. Dentro do nome da pessoa estava o propósito da pessoa. Quando Jesus veio à terra, que era o próprio Deus, o verbo que se fez carne, e Ele se encarnou entre nós, foi dado um nome para Ele, que é Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, o próprio nome falava do próprio chamado. Obrigado. Quantos entendem? Então o nome Emanuel significa Deus conosco, ok? Quando Benjamim nasceu, a mãe de Benjamim morreu no parto. E antes de morrer, estava lá num processo de dor. Ela falou: o nome desse menino é Benoni, que significa filho da minha dor. Ok? Todo nome na Bíblia tinha um significado. Aí o pai, porque quem dava o nome para a criança era o pai. Aí o pai chegou e falou: o que houve? Olha, a mulher morreu, sua esposa morreu. E a criança? A criança está bem. E o que aconteceu aqui? A sua esposa, antes de morrer, falou que o nome dele é Benoni. O pai, sabendo que um nome era importante para a vida daquela criança, ele muda o nome. Ele fala: não, o nome dele não é Benoni, o nome dele é Benjamim, que significa filho da minha força, filho da minha destra. Ou seja, aquele nome seria
faria parte da vida e da identidade, do caráter e do chamado dele. Todos os dias na escola, chamada Benoni significa filho da minha dor. Filho da dor, vai lavar a louça. Filho da dor, faltou aula, filho da dor. Capricha nessa prova, filho da dor. Volta, filho da dor. Vai, filho da dor. Adora Jesus, filho da dor. Imagina você ouvindo a vida inteira que você é o filho da dor da sua mãe. Isso no subconsciente e na vida, nas ações e reações dessa criança é destrutivo. Imagina uma criança ouvindo a vida inteira: você é burro, você é burro, você é burro igual a sua mãe, você é burro igual ao seu pai, você é um burro, seus irmãos são inteligentes, você é um burro. Você cresce ouvindo isso. Quando você chega diante de uma faculdade, você se sente incapaz, porque foi gerado em você uma identidade. Preste atenção nisso. Só que agora o nome de Benoni é Benjamim. Então, filho da força do seu pai, vem cá. Filho da destra do seu pai, vem cá. Esse cara é violento. Interessante que a palavra Elias, das traduções para o nome Elias é só o Senhor é Deus. Só Jeová é Deus. O nome de Elias. Preste atenção nisso. Agora aparece 850 profetas dizendo que o Senhor não é Deus, que Baal é Deus. Baal é o Senhor. 400 profetas de Baal e mais 450 dizendo assim, ó, Baal é Deus, Baal é Deus. Aí Elias assim, desde pequeno, porque o nome Elias significa o Senhor é Deus. Desde pequeno eu ouço outra coisa. Eu ouço que só o Senhor é Deus. E agora Elias sozinho enfrenta mais de 400 profetas, porque ele tinha uma identidade dentro dele. Ele sabia, só o Senhor é Deus. Porque ele ouviu a vida inteira, só o Senhor é Deus, vai lavar a louça. Só o Senhor é Deus, vem cá. Só o Senhor é Deus, senta. Só o Senhor é Deus, muito bom. Só o Senhor é Deus. Então ele ouviu a vida inteira, estava dentro dele. Quando alguém disse, o Senhor não é Deus, Baal é Deus, ele falou, mentira. Ele sabia quem ele era. Posso ouvir um amém? Então quando você cresce ouvindo uma sentença, você age como essa sentença. Agora Deus está diante de Abraão. E a palavra Abrão significa, você é pai benevolente, você é pai dos hebreus, você é pai de um povo, de um bairro, de uma nação. De uma nação. Aí Deus precisa tirar ele da casa do seu pai, porque foi o pai que deu o nome para ele. Então ele fala, agora eu preciso que você saia da casa do seu pai. Você saiu da terra, você saiu da parentela, deixou Ló, maravilha. Agora eu vou tirar você da casa do seu pai. A identidade que o teu pai te deu não é a identidade que eu tenho. Preciso mudar o seu nome. Agora tu não é mais pai dos hebreus. Agora você é Abraão. Você é pai de gerações e nações. E hoje eu e você que estamos aqui adorando a Deus, somos pela fé filhos de Abraão. Porque Abraão respeitou um processo de sair da terra, sair da parentela e sair da casa do pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas, palavras e maldições, rótulos lançados sobre você, que o seu pai, sua mãe disse que Deus precisa essa noite trocar o seu nome, mudar essa chave, porque o que Deus quer fazer precisa mudar dentro de vocês. Você precisa ouvir de Deus. Você não é incompetente, você é competente. Você não é burra, você é inteligente. Você não é fraca, você é forte. Você não é igual a sua avó. Você tem uma identidade gerada no céu. Você precisa ouvir de Deus aquilo que realmente você é, porque você pode estar andando naquilo que disseram que você é. E Deus, quantas pessoas aqui essa noite precisam trocar de nome, pois o rótulo que receberam da casa dos seus pais foi fraco. Você é igual ao seu pai. Seu casamento vai ser igual. Você é um covarde. Rejeição, abandono, abuso, agressão. São tantas heranças que recebemos que nós precisamos deixar Deus trocar o nosso nome. Você não consegue ir, e eu vou dizer uma coisa para você, para aquilo que Deus quer fazer, Ele precisa trocar o seu nome. Ele precisa mudar essa chave dentro de você. Ele precisa virar esse negócio. Ele precisa trazer uma identidade de verdade em você. E eu amo esse texto que diz: eu tenho uma aliança contigo. Você não é rejeitada.
É o que Deus está dizendo para Abraão. Abraão, eu tenho uma aliança contigo. Você não é Abrão, você é Abraão. Você não é rejeitada, você é amada. Eu tenho uma aliança contigo. Você não é agressivo, você é manso. E às vezes Deus precisa causar um barulho na casa com Ló e com coisa para poder falar isso com a gente e mostrar que a gente tem raízes. Eu estava ouvindo uma irmã sobre isso. Ela disse que a vida inteira ela ouviu que ela se sentia sempre assim menor em termos de estudos. E quando alguém confrontou numa brincadeira ela, por ela errar um nome, ela falou: eu se sentia ameaçada. Eu senti, parece que aquilo invadiu a minha vida. Por quê? Porque ela está ainda lutando e buscando essa transformação, esse processo de ter um nome mudado, de ter essa história. É mentira, ela é extremamente capaz, mas está dentro. Quando surge a situação, ela age conforme o pai deu o nome. Não, eu sou Abraão. E o meu negócio é os hebreus. Cara, eu tenho as nações. Não, eu sou Abraão. O meu negócio é os hebreus. Cara, você vai ser pai da fé do Telmo lá em 2020. Não, eu sou Abraão. Não, cara, eu preciso que você saia da casa do seu pai. Eu preciso que você deixe as raízes para trás e você coloque as raízes em mim. Você tem uma identidade. Você não é Abraão, você é Abraão. Você tem um chamado em mim. E é isso que Deus está falando para mim e para você essa noite. Você deixa a sua terra, deixa esses lugares, deixa a parentela, mas também sai da casa do seu pai. Aquilo que foi bom, aquilo que foi bênção, traz, não deixa. Mas aquilo que não é bênção para a sua vida, em nome de Jesus, vai ficar na cruz essa noite. E você vai, em Abraão, pela fé, conseguir assumir o lugar que Deus tem para você. Vai ficar na cruz essa noite. Às vezes nós trazemos coisas que vimos os nossos pais fazer. Não que eles... Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: não culpe seu pai e sua mãe. Mas pastor, ele foi assim, ele foi grosso, ele me bateu, ele me abusou. Escuta, não culpe. Não culpe, porque ele também não teve, ninguém instruiu ele. Não culpe, não peça uma coisa, ninguém dá o que não tem. Não culpe. Por favor, libere seu pai, perdoe sua mãe, libere, por favor, escute o que eu estou dizendo, mas se posicione, sai da casa do seu pai, sai da herança que não é bênção, sai, só fica com a herança que cumpre e ajuda a cumprir um propósito. Aquilo que não ajuda a cumprir, joga na cruz essa noite, e ela tem poder de redimir a minha e a tua vida. E aí você pode entrar num propósito maravilhoso. E aí Deus pode dizer para você: olha as estrelas do céu, tenta contar a areia do mar. Não consigo, Senhor, mas assim vai ser a tua descendência, Abraão. Não dá para contar, porque você obedeceu o meu processo. Você deixou algumas terras, você deixou a parentela, e agora você está deixando eu formar uma identidade em você. Eu quero dizer uma coisa para você que é pastor, que foi consagrado presbítero, qualquer coisa desse tipo. Eu quero dizer que essa não é a sua identidade. Essa não é a sua identidade. A sua identidade é: você é filho, você é filha de Deus. Tem gente que quando se apresenta: tudo bem, qual é o seu nome? Eu sou o presbítero fulano. Não, você é filho de Deus. Ter uma função no corpo é uma questão de vocação e chamado, e não é identidade. A sua identidade é quem você é em Deus, e você é filho. Então Deus quer mudar a sua identidade hoje. Ele não te chama de pastor, Ele te chama de meu menino, meu filho, minha filha. Mas eu sou levita, você é minha filha. Você não vale pelo que você faz, você vale pelo que você é. Eu não meço você pela quantidade de obras que você faz para mim. Eu meço você pela cruz, e a cruz é suficiente. Uma vez eu fui pregar numa igreja, não vou dizer o nome, mais tradicional. Quando eu cheguei no culto, tinha um monte de cadeira vermelha assim, e o terno combinando com o sapato. É uma coisa linda, um negócio diferente.
Eu nunca vi aquilo. E eu fui com o meu jeito. Assim. Aí o pastor perguntou: pois não, boa noite. Eu falei: me chamaram aqui, tá? Pois não, quem é você? Eu falei: eu sou o pastor, me chamaram para pregar. Ele não me chamou nem para cima, irmão, fiquei embaixo. Nem subi, não deixaram, porque eu estava desternado. Inventei, existe desternado? Desternado, eu estava sem terno, estava assim. Aí começou o culto, nessa noite, começou, e eu ali, Jesus, 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 me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí eu subi para ministrar. Irmão, o culto era um barulho só. Quando eu comecei, eu peguei o microfone e falei: boa noite, queridos, paz do Senhor. Gostaria de ler as escrituras com você. Vamos ler o texto. O pessoal ficou assim: não vai dar R$1. E aí eu vi que a cara dos irmãos ficou assim: quem trouxe esse cara? Quem que trouxe esse cara? Aí eu fiquei ali, fui, e eu ministrei naquele dia sobre paternidade, que nós somos filhos. Eu falei sobre paternidade, eu falei para chamar Deus de Pai. Irmãos, quando eu terminei, o responsável pelo culto pegou o microfone, ele começou a chorar e falou o seguinte: irmãos, hoje eu vou chegar em casa, eu vou entrar no meu quarto, e pela primeira vez na minha vida eu vou chamar Deus de Pai. Irmãos, como é que esse cara estava vivendo? Com que relacionamento ele estava com Deus? Ele não conseguia terminar o culto. Ele chamou um evangelista, um negócio lá, um desses. Aí ele subiu, pegou o microfone. Eu queria pedir perdão. Falei: queria pedir perdão para o pastor Telmo. Falei: pronto. Eu quero dizer que quando vi você com as suas vestimentas, eu julguei. E eu pensei comigo mesmo: não vai dar nada isso aí. O que eu vim fazer? Podia ficar em casa, sair com a minha esposa. Perdi meu tempo, confesso, irmão. E ele começou com essa vozinha dele que não dá nada. O cara falando, e eu ali. Ele começou com essa vozinha devagarinho. Eu pensei: meu Deus, é uma palestra, onde é que esse cara vai? E nada, irmão, ele começou a falar de Pai, meu coração explodiu, irmãos. E esse que foi tentar terminar o culto não conseguiu também. Eu vou chamar Deus de Pai, Deus é meu Pai. Sabia, irmãos, ele é meu Pai, Ele é meu Pai. E ele descobriu a pólvora, que Deus era Pai. Os 24 anciãos na Bíblia, quando eles se aproximam diante de Deus, a Bíblia fala que eles largam as suas coroas. Preste atenção. Coroa fala de títulos, fala de lugares de honra diante dos homens. Quando a gente está diante do nosso Pai, não fica nenhum título na nossa cabeça. Quando a gente está maduro, as nossas coroas vão para o chão. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite? Eu não chamo você pelo seu título, eu não chamo você pelo seu diploma, e nem chamo você pelo seu passado. Eu chamo você por aquilo que você é e por aquilo que você vai se tornar em mim. Você não é Abrão para mim, você já é Abraão, porque eu já te vejo pai de nações. O que Deus está dizendo para mim e para você essa noite: o meu processo na tua vida não é como você pensa, e o que você acha que você está hoje não se compara com aquilo que você vai se tornar em mim. Deixa eu trocar o seu nome essa noite. Deixa eu trocar a sua identidade. Me chama de pai hoje. Deixa eu te chamar de filho. Larga esse título, cara. Larga esse título. Larga, cara. Antes de você ser pastor, você é filho. Larga esse título, larga esse lugar. Eu sou teólogo. Larga isso aí. Você é filho. Depois de ser filho, você pode ser qualquer coisa. Eu quero orar com você. Feche seus olhos.
Irmãos, um tempo atrás, eu e minha esposa entendemos, eu tinha algumas reações e ações que entristeciam o coração da minha esposa e dos meus filhos. E nós entendemos a importância de orar e deixar Deus nos tirar desse lugar de herança, que não era uma herança de Abraão, era uma herança antiga. Isso foi dolorido, mas é importante que às vezes Deus causa algumas coisas na nossa vida para que a gente possa buscá-lo. E essa noite eu quero fazer uma oração específica para aqueles homens e mulheres que estão aqui, que você tem buscado até deixar terras, você até deixou parentela, mas você não consegue sair da casa do seu pai. Você traz heranças paternas, maternas, que são difíceis. Você se sente incapaz, você se sente abusada, você quer ser manso e não consegue. Você quer viver uma vida em Deus e você não consegue, você luta. Mas quando você percebe, você está enredado de novo nas coisas que você viveu, e agora você está olhando para o seu casamento e vendo igual você viu no passado, e está pensando, vai se repetir. Deus está dizendo, em nome de Jesus, não vai se repetir, porque o que o seu avô viveu, o seu pai viveu, não é o que você vai viver. Não é o que os seus filhos vão viver. Você cresceu numa casa com medo, os seus filhos não vão crescer com medo. Os seus filhos vão crescer te amando e te respeitando. E se você está aqui e isso encaixa com você, eu quero orar por você. Eu quero que você humildemente levante do seu lugar. Tem que ter humildade para isso. E venha aqui à frente. Quero orar por você, pode vir. Quero declarar sobre vocês que os decretos de Deus, Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança com você. Você não está entendendo? Ele tem uma aliança com você. Essa aliança é inquebrável, porque essa aliança não foi feita com ouro, essa aliança foi feita com sangue. Com o sangue de Jesus naquela cruz. Ele tem uma aliança com você. E o que Ele escreveu no céu, o nome que Ele escreveu no céu, Abraão, é o nome que Ele está liberando para você essa noite. Você é meu filho, você é minha filha, e você não é isso que você está vivendo, você não é essa história que você está levando. Eu tenho uma história, então me obedece, meu filho. Sai das terras, sai da parentela, e essa noite deixa a casa do teu pai, porque eu quero mudar a tua história. Eu quero declarar que daqui a anos, gerações vão passar. Daqui a 500 anos, os seus bisnetos, tataranetos, eles vão dizer: eu tinha um avô, uma avó que deixou um legado para a minha vida, porque você e os seus descendentes desfrutarão. Porque Deus é um Deus geracional. Deus está trabalhando em você agora para que os seus filhos possam usufruir. E os seus filhos, escute, Abraão, Isaac e Jacó. Isaac não precisou sair da casa do pai, porque Abraão saiu. Quando um pai se posiciona correto, os filhos não vão precisar viver algumas coisas. Eu quero dizer que os seus filhos não vão precisar sair da casa do pai. Ou seja, eles não vão precisar abandonar práticas, porque eles vão crescer num lugar onde vai ter um homem e uma mulher que ama e teme e acredita na transformação que o Senhor faz e pode fazer. Jacó teve o seu nome mudado, porque
porque Ele não era enganador. Ainda que os nossos pais nos dê nomes errados, ainda que os nossos pais nos amaldiçoem sem querer ou querendo, eu quero dizer que Ele é um bom Pai. E Ele está tirando hoje você da casa da orfandade e levando você para a casa da paternidade. Ele está dizendo: você é meu filho. Quantos essa noite sabe que tem algumas terras que ainda precisa deixar? Você tem alguns lugares, alguns ambientes que você precisa deixar. Eu quero profetizar: vai vir sobre você, não é uma unção, vai vir sobre você um entendimento e uma atitude. Posso ouvir um amém? Um entendimento e uma atitude. Não vou botar a mão, não precisa ungir você, precisa você entender e tomar uma atitude. Posso ouvir um amém? Quantos aqui precisam deixar parentela? Tem parentes, coisas que você ainda está carregando com você, ainda conduzem a sua vida. Não é a voz de Deus que conduz você, são voz de pessoas. Quem tem que conduzir você é a voz do céu. Posso ouvir um amém? Sai da parentela. E eu declaro em nome de Jesus que essa noite o Senhor tirou muitos da casa do seu pai. A paixão e o amor pelo seu pai e pela sua mãe vai aumentar. Entenda, não é tirar a emoção e o amor que você tem e deve ter por eles e a gratidão. É tirar daquilo da herança que vai atrapalhar você no processo. Posso ouvir um amém? Essa herança não é boa. Isso fica para trás. Fica para trás. Em nome de Jesus, fica para trás. Ainda que ele cause um barulho. Ele é perfeito em tudo que faz. Até no barulho Ele consegue encontrar a gente. E às vezes só o barulho para achar a gente. Às vezes só uma confusão para a gente vir aqui à frente, para a gente buscar Deus. E eu quero declarar que essa verdade está sobre mim e sobre você, em nome de Jesus. Levanta a mão para mim. Eu quero declarar sobre todos. Eu quero profetizar que o seu nome, o nome que o céu diz sobre você, esse nome, a tua identidade, vai ser cada vez mais verdadeiro e real na tua vida. Eu quero declarar que a depressão vai ser abatida pelo propósito. Em nome de Jesus. Quantos recebem isso? A depressão vai ser abatida pelo propósito. Você está aí, cara, nesse calabouço. Sai daí, você é Abraão, cara. Você não pode, entende isso. Você tem um lugar. Não é dinheiro que conduz a sua vida, não é negócios que conduz a sua vida, não é a opinião das pessoas que conduz a sua vida. Quem conduz a sua vida é o céu, é o Senhor, é onde o seu nome está escrito. Não é títulos na terra, não é um título eclesiástico. O que conduz você é o seu relacionamento com o seu Pai eterno. Em nome de Jesus. Aleluia. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor, o consolo do Espírito Santo, o processo de renúncia, de deixar a terra, a parentela e a casa do Pai, seja verdade na minha e na tua vida. Quando você recebe, diga amém. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.